Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, voltando então para nosso bate-papo, eu ia fazer uma pequena apresentação do Wilson, mas eu li a biografia dele e eu gostaria que ele falasse sobre a vida dele, sobre a experiência dele, que ele desse o seu testemunho em vez da gente ler. E aí depois, na sequência, como é que se diz? Na sequência você faz a sua apresentação, né? E aí a gente faz o debate, o bate-papo, né? Então, seja bem-vindo. Nós estamos sempre de portas abertas, estamos sempre buscando criar pontes entre as mais variadas formas de pensamento e pensamento político, e você sempre será bem-vindo aqui no nosso meio. Obrigado. Então, Obrigado. Prazer. Paulo, só aproveitando que nós não temos um grupo muito grande, eu sugeriria que Fazer você uma roda. fazer um negócio Vamos. bem informal. Beleza, vamos sim. Informal. Vamos. Liga na cadeira, né? Pode ser Aqui, ó. você. Acho legal também. Fica aqui mais pertinho. Não é sabatina. Bom, realmente eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, conversando, falando um pouco da minha história, dos meus projetos. E é importante espaços como este, porque vivemos, sim, em uma democracia. Acho que está bem, acho que precisa? Dá para ouvir bem? Vivemos em uma democracia, mas a luta para você ser um líder político nesse país, infelizmente, não é tão fácil e tão justo como muitos acham. Eu decidi sair candidato a prefeito em 2020, devido a uma, eu diria, eu sei que é uma palavra forte, mas foi uma revolta. Uma revolta por ter minha mãe exposta a um hospital público, do Mário Gatti, na Sala Vermelha, ela fazendo um tratamento para o câncer, e toda vez que existia algum problema, mesmo ela tendo seguro de saúde, o protocolo de saúde é quando o SAMU é acionado, você tem que ir para o Mário Gatti, fazer a triagem, depois você pode ir para o Veracruz. Então, eu morando fora há muito tempo, vou falar um pouco, até chegar lá fora, falar um pouco da minha vida aqui, mas eu morando fora há muito tempo, vi que não fazia sentido essas políticas públicas, ela acaba mais atrapalhando do que ajudando o cidadão. Foi aí que eu voltou o interesse de tentar ajudar a minha população, a minha cidade. Bom, Você nasceu aqui? eu nasci aqui em Campinas, nasci no Jardim Pacaembu. Eu fiz catequese, crisma, ali na igreja da Aurélia, estudei no Externato São João, fui bolsista todo o tempo, eu e meus dois irmãos. Então, tive um vínculo muito forte com a Igreja Católica, muito grato. Minha mãe, eventualmente, foi bolsista na PUC. Nós não tínhamos condições, nós viemos de uma família muito humilde, muito humilde. Então, por isso que nós somos eternamente gratos por essas oportunidades de educação, que foi o que realmente mudou a minha vida e dos meus irmãos. Através de uma oportunidade também, de uma outra igreja que nos ajudou, a gente sempre foi muito ajudado através das igrejas. A Igreja Adventista também me proporcionou uma bolsa para ir para os Estados Unidos. Lá eu fiz um ano de high school e, eventualmente, consegui uma bolsa de futebol. Foi aí que mudou a minha vida. Eu, com 17 anos, fui embora, um jovem, cheio de sonhos, vivenciei o que muitos vivenciam ainda hoje na pobreza. Eu usava posto de saúde, eu vivia em ruas de terra, no Parque Via Norte, uma época que minha mãe perdeu um pouco que tinha no Jardim Pacaembu. Vivi um pouco em Hortolândia, ainda quase quando era ainda distrito de Sumaré. Vivi em ruas de terras novamente, onde a violência era um fator comum. Então, a oportunidade de sair de Campinas, naquele momento, era realmente uma fuga, porque naquela época, nos anos 90, a gente sabe a violência que era o estado de São Paulo, e especialmente nas periferias. Então,
foi algo iluminado, realmente, que me deu a oportunidade de ir embora para os Estados Unidos. E lá mudou realmente minha vida. São 29 anos hoje que eu moro nos Estados Unidos. Eu terminei high school, eu fiz universidade na University of the District of Columbia, em Washington, D.C. Eu abri a minha empresa, uma construtora que presta serviços para o governo americano. Hoje, a minha empresa, que leva as iniciais do meu nome, WKM, de Wilson Keller Matos, ela é a maior empresa prestadora de serviços para o governo americano na questão de construção de escolas públicas. Então, imagina, um jovem de família humilde que conseguiu muito mais do que eu imaginava, do que eu sonhava. Lembrando que naquela época, minha vida, meus sonhos como jovem, eles não eram tão grandes. Eu nunca imaginei que eu sairia do país, eu nunca imaginei que eu teria minha própria empresa. Eu só queria ter a dignidade que meus pais tinham, criar meus filhos com honestidade, como meus pais criaram, e ter uma vida simples, que para mim era muito bom a vida simples, mas nem a vida simples eu pude ter naquela oportunidade, porque na época, aí vem a questão da política, o Collor tomou o pouco dinheiro que meus pais tinham, meus pais acabaram separando, então a gestão pública, de certa forma, dividiu uma família. E isso, hoje, com 46 anos, eu consigo identificar exatamente os problemas de políticas públicas que nos influenciam, mas nós nem muito questionamos. Estávamos falando da questão do Fernando Henrique, que ele foi uma pessoa que orquestrou algo inovador na política, mas nós não falamos mais da questão do impacto do Fernando Henrique, do orgulho que tínhamos de ter um presidente que falava línguas, que nos representava fora do país. Então, o brasileiro, por cultura, nós esquecemos muito fácil das pessoas, dos nossos heróis, de como chegamos aqui perante a sociedade. E isso, às vezes, é muito ruim, porque se nós não identificarmos os problemas atuais, envolvendo o que aconteceu no passado, na história recente, a gente não consegue ajustar perante a sociedade para evoluir. E aí criou-se, então, essa bolha política. E política está no meu sangue, por quê? Porque eu acho que eu moro eu moro na cidade mais politizada do mundo, que é Washington, D.C. Então, eu cresci com os meus filhos, vivendo com filhos de senadores, de deputados, dos grandes lobistas. Eu particularmente, fui treinador do Barron Trump, filho do Trump, por 2 anos. Eu frequentei a Casa Branca, ele frequentou a minha casa, meu filho é amigo dele. Então, Washington é uma cidade de 700 mil pessoas, muito poderosa, muito influente, não só nos Estados Unidos, mas como no mundo inteiro. Então, você acaba aprendendo sobre geopolítica com uma facilidade como muitos aqui sabem de futebol, vamos se dizer. Está no sangue, está nos bares, está nos restaurantes, está nos pontos de ônibus. Eu frequento restaurantes onde está o primeiro-ministro também almoçando, onde está o filho de um sheik jantando. Então, a política envolve o Washington. Você acaba aprendendo muito, não só da política americana, mas a geopolítica num todo. E aí vem a história da questão do porquê se tornar candidato. É a pergunta que mais fazem. Você saiu daqui atrás de um sonho. Você saiu desse furacão. E agora você quer voltar para esse furacão, mas por quê? E aí eu tento explicar para algumas pessoas, mas nem todas estão preparadas para ter resposta. É aí que começa a ter um pouco de dificuldade. Quando a gente atinge uma certa fase da nossa vida, eu tenho 46 anos, eu já falei, eu não imaginaria que eu estaria nessa posição tão cedo, nem tão confortável na minha vida. Mas quando a gente atinge todos os nossos objetivos financeiros, profissionais, de mentoria, chega uma hora que você olha para trás e diz assim, e agora? Qual o propósito de vida? Nós todos temos que ter propósito de vida. E chegou uma hora que, faz pouco tempo, que falei, através da revolta, minha mãe falou assim, não, acho que está na hora de servir, está na hora de mostrar que dá para fazer diferente, trazer todo esse meu conhecimento, toda essa dor que eu já passei aqui quando era jovem, periférico, e todo esse conhecimento que eu tenho, de ter viajado por 69 países, de ter minhas entidades, minhas ONGs aqui em Campinas. Eu tenho 2 ONGs no Parque Uziel, que leva o nome da minha mãe, Elizabeth Matos, junto com o pastor Robson, não sei se vocês conhecem, um barbudo, ativista social. Estou ajudando o apóstolo Brandão, do projeto Berit, também dando para eles a infraestrutura para eles terem um projeto dentro da periferia. E tem um abrigo aqui na Vila Industrial, que cuida dos moradores de rua. Isso não era um sonho meu.
é o sonho da minha mãe, mas quando minha mãe se foi, ela queria que eu levasse esse legado para ela. E como nós um dia precisamos de uma cesta básica em casa, nós entendemos as necessidades e dificuldades de quem realmente precisa de um alimento. Não é assistencialismo, é realmente a fome. E aí vem toda a questão política. Eu falo, eu quero dar uma oportunidade para a minha cidade, para poder ser um líder, fazer diferente e poder mostrar, sem interesse financeiro, porque eu hoje tenho uma estrutura financeira que eu não preciso de um salário de prefeito, não por poder, porque se eu quisesse poder, eu moro na cidade mais influente do mundo, minha empresa é uma empresa que gira quase 500 milhões de reais em obras públicas nos Estados Unidos. Não é holofote, porque eu consigo ter acesso a essas pessoas, sou amigo de muitas pessoas. Ontem mesmo, o governador do estado, Romeu Zema, que é um empresário como eu, esteve aqui em Campinas para me ajudar na campanha. Então, os propósitos de quase todos os políticos de Campinas estão concorrendo a um cargo político, não é o meu caso. Meu caso realmente é algo de servir, de ser um exemplo, de mostrar para os jovens que existe uma oportunidade e que a boa política pode realmente influenciar na mesa de um cidadão. Então, iniciei meus projetos, são projetos que eu falo quando eu estou em debate com os outros candidatos, eles falam que é fora da realidade, mas o VLT é um grande exemplo de como a política da nossa cidade ela vem se apodrecendo há algumas décadas. Nós tivemos o VLT quando eu ainda morava aqui em Campinas, de uma gestão, e devido à política, a gestão próxima parou. Sem citar nome de quem parou o quê, mas parou. Agora, imagina se esse projeto tivesse sido desenvolvido lá atrás, 20 anos atrás, nós não estaríamos discutindo BRT, não estaríamos discutindo mobilidade urbana, nós estaremos pensando até onde vai chegar o metrô, como vai ser essa distribuição do metrô. Então, por decisões políticas, nós acabamos nos tornando o que nós somos. Os problemas que nós temos hoje são problemas de 20, 25 anos atrás, quando nós como sociedade, não cobramos os nossos políticos que realmente deveríamos ter cobrado. Isso o que vivemos hoje é um reflexo do que não foi cuidado 20, 30 anos atrás. Deixamos a política pública se tornar tão aberta e sem nenhum conceito da sociedade, de direcionar o que nós queremos perante a sociedade, que hoje os políticos fazem o que bem querem. Aparecem de 4 em 4 anos para fazer política, pediu voto, prometeu que eles não cumpriram 4 anos atrás. E isso é um ciclo que, eventualmente, nossos filhos, nossos netos vão sofrer. Porque a gente está pensando na política agora, na questão de 6 de outubro, quem vai fazer a diferença. Mas como que se vai votar em alguém que não está planejando o futuro? Como é que vai votar? Nenhum dos candidatos falaram do metrô, do VLT. Como que a gente vai pensar? Como nós vamos viver perante a sociedade? Se já está péssimo o trânsito, hoje, imagina daqui a 5, 10 anos. Então, quando que a política pública realmente vai entender as necessidades reais da sociedade e implementar projetos que realmente vão ajudar a cidade no todo? Hoje, infelizmente, eu falo, eu sou do Partido Novo, sou um partido de direita, conservador, e que tem realmente como grande inimigo o PT. E desculpa se alguém aqui apoia o PT, mas realmente o PT veio para destruir tudo que se tinha, tudo que nós estávamos evoluindo perante uma democracia nova, porque nós somos uma nova democracia. O PT veio para fazer uma oposição baseada no comunismo, baseada no assistencialismo, que realmente acabou com o nosso país. E eles conseguiram fazer com que os nossos educadores nas universidades tivessem os ricos, os hipócritas, criassem ou se tornassem formadores de opinião e criassem um exército dentro das nossas universidades públicas. Então, é um grande problema. E o que eu quero trazer para a população é fazer uma política honesta, transparente, como o Romeu Zema está fazendo em Minas, dando oportunidade para os empresários crescerem, cuidar das comunidades mais carentes. Eu falo que meu plano de governo, ele é único, e quando eu escrevi com o meu coração. Meu coração e minha mente. Coração por quê? Porque o que eu senti na pele de dor quando eu não tinha condições, quando eu era jovem e morava aqui. E com minha mente, com o que eu aprendi de gestão pública trabalhando para o governo americano, e não só para o governo americano.
Eu já visitei 69 países trabalhando. Eu sou um especialista em escolas públicas, em construção de escolas públicas em tempo integral. Então, eu coloquei todo esse conhecimento, toda essa dor que eu tive, para colocar um plano de governo. E é isso que eu quero fazer, esse é o meu projeto, esse é o meu propósito. Agora, a luta é desleal, porque muita gente não me conhece. Por quê? Porque eu não quis vir para o jogo político para ser mais um como os políticos. E o que é isso, Wilson? Me convidaram na Unicamp para conversar, eu até nunca achei que eu iria até lá, mas eu tive uma conversa direto com pensadores da Unicamp, e a mesma coisa que eu estou falando para vocês, eu falei para eles, sem medo. Falei, olha, quem destruiu foi realmente o PT. E os formadores de opiniões, muitos que estão aqui dentro, vocês dão continuação a esse projeto que não ajuda o país. Pode ajudar vocês como pessoas, mas o país não, como perante a sociedade não. E eu perguntei para eles, foi interessante, falei, vocês sabem por que eu estou falando que isso é luta desleal? Porque eu não fiz coligação. Eu perguntei para esse grupo, vocês sabem o que identifica uma coligação? Uma coligação, quando você faz uma coligação, na minha opinião, é o primeiro passo da corrupção. Por quê? Porque quando você faz uma coligação política, você está fazendo um compromisso, às vezes com pessoas que não têm do mesmo pensar, da mesma ideologia que a sua, mas, eventualmente, se você ganhar esse projeto, você vai ter que dividir com essas pessoas, que muitas vezes não têm o mesmo direcionamento que o seu. Então, se você não faz coligação políticas, a regra é, você não tem tempo de televisão, ou é tempo de televisão pequeno. Se você não faz coligações políticas, você não tem dinheiro para fazer campanha. Então, quer dizer, na eleição passada de 2020, eu fui candidato sem coligação. Todos pensaram, Wilson agora vim para um partido grande, porque ele ficou em quinto lugar, ele fez uma campanha muito nobre, mostrou a diferença, agora ele vai vir para o jogo político. Não, não é o meu propósito. Estou no partido novo e só aceitei isso porque não fizeram coligação. Mas você não acha que o preço é muito caro para você não fazer coligação? Você não tem chance de ir à eleição. Posso não ter chance, mas estou sendo bem honesto, transparente e vou dormir com a cabeça tranquila que eu não fiz nada de errado, não olhei nos olhos de ninguém e prometi algo que eu não ia fazer. Estou começando do jeito certo. Agora, eu digo, se for da vontade de Deus, que eu seja o próximo prefeito, que eu sirva as pessoas, vai acontecer. E se não for agora, vai acontecer daqui a 4 anos. Mas eu não vou mudar o que eu acredito. E para mudar a cidade, para limpar a cidade, eu não posso fazer coligação, senão as mesmas pessoas que hoje são cabides de emprego, 1.500 funcionários que estão ali por cargos políticos, como que eu vou mandar essas pessoas embora se eu fiz um compromisso e as pessoas me ajudaram, de alguma forma, a ganhar uma campanha política? Não, eu vou fazer do jeito certo, do mais difícil. Para mim, o mais difícil foi vencer na vida, foi furar essa bolha da pobreza. Então, a campanha política, sinceramente, não é algo difícil para mim. Não é difícil eu estar aqui presente, conversando, falando dos meus projetos. E eu não tenho ansiedade na vida. Se Deus me colocou nessa posição, tem um propósito para tudo. E se não for agora, pode ser daqui a 4 anos. Se for daqui a 4 anos, daqui a 8 anos, daqui a 12 anos. Eu vou estar aqui presente, com saúde, as minhas ideias vão se propagar e uma hora, quando for da vontade de Deus, eu vou ser o prefeito dessa cidade. Então, eu não tenho ansiedade alguma, eu não sou uma pessoa ansiosa. Eu me dedico 100% do que eu posso e eu espero os resultados. Os frutos eu vou colher uma hora. Então, esse é o meu propósito, essa é a minha ideia. Eu acho que vocês devem ter perguntas, eu não vou estender muito, se vocês quiserem também começar a perguntar alguma coisa. Primeiro, parabéns pela clareza, né? Porque num país que você tem muitas prefeituras com um monte de coligação, que você fala, não acredito que esse partido coligou com aquele e assim sucessivamente. E esse é um pouco da ideologia, né? Ou acaba afastando. Você não acredita, eu entendo que você tem um propósito. E o propósito educacional talvez seja o mais importante. Eu sou de uma época que a minha mãe foi professora de escola daqui de Campinas. A gente ia na escola, a gente queria ir na escola. Tinha ainda um padrão que era relativamente acima da média. A Campinas tinha uma certa referência. Escola municipal. E você não acredita que você poderia, não tirando nenhuma chance que você possa ter, você não poderia começar como vereador e tentar fazer projetos de escola? E chegar daqui 4, 8 anos e ser prefeito? Iniciando, por exemplo, como vereador 2 vezes, nós temos vereadores aí que já estão rindo, sexto mandato.
Se fosse algum... Bom, 2020 eu tive muito essa pergunta, porque eu tive 15 mil votos, eu fiquei em quinto. De 13 candidatos eu estava em último. Com esse diálogo, com essa transparência com os projetos, eu fiquei em quinto. Eu fiquei só atrás do Orsi. Depois veio a delegada Terezinha, o ex-prefeito Hélio, todos os secretários. Então, o que eu acho sobre a vereança? Infelizmente, eu diria que 90% da vereança que nós temos não são pessoas capacitadas a realmente trazerem projetos. E muitos dos projetos, eu tenho o Paulo Gaspar, não sei se vocês conhecem como vereador do meu partido. Ele é um cara sensacional. Um arquiteto, uma pessoa que entende muito de política, mas ele não teve nenhum projeto aprovado. Por quê? Porque ele não quis se vender ao prefeito. Ele não quis fazer parte do grupo do prefeito, não sei se vocês sabem, mas politicamente o Dário pegou todos os prefeitos da base, levou para eles, então quer dizer, todo mundo tem que aprovar os projetos. O Paulo Gaspar disse, não, eu não vou fazer isso. Se o projeto for de acordo, eu voto sim, se for de acordo, eu vou votar não, não vou fazer por política. Então é difícil você, como vereador, você ter essa ascensão, porque o sistema político ele é bruto, ele não quer, eles definem quem vai ser a pessoa, não é por eu ser um bom vereador que eventualmente eu vou ser o candidato a prefeito. Então eu quis já ir para cima da prefeitura, porque lá eu consigo controlar, lá eu consigo executar os meus projetos e consigo realmente limpar a casa. Acho que esse é o único jeito de realmente mudar. E é por isso que eu não quis começar de baixo, não quis sair como vereador, porque eu acho que sim, existe. Campinas é uma cidade referência. Eu acredito que eu só não estou sendo eleito porque eu não tive televisão, porque eu não tive tempo de TV, que eu não fiz coligações. Sim, sim. Sim, sim. E é o que eu mais ouço nas suas hoje. Porque é fácil vender um projeto quando você sabe do que você está falando. Mas, infelizmente, eu não tenho esse acesso. É por isso que eu digo assim, eu tenho as redes sociais, só o celular. Um pouco da luta que o Pablo Marçal está vivendo em São Paulo é a minha luta. Só que o Pablo Marçal já tinha 10 milhões de seguidores. Eu não, eu vim com 15 mil que eu tive de eleitorado, que eventualmente pode realmente acontecer uma surpresa. Aconteceu com o Romeu Zema. O Romeu Zema tinha 2%, e ele eventualmente ganhou em Minas Gerais, limpou, tirou o PT, e hoje é uma gestão dinâmica. Provavelmente ele vai ser aí vice-candidato a presidente, ou talvez até presidente, pela direita do nosso país. Mas foi um empresário que realmente teve uma visão diferente. Respondi a pergunta? Só. Você comentou sobre a VLT, as coisas que aconteceram, inclusive da Câmara. Né? O Gaspar sozinho não conseguiu nada. Mas não é um trabalho agora de se fortalecer essa beleza para começar a conhecer o novo, né? Sim. O seu partido, né? E conhecer também as propostas que ele tem diferentes. Por quê? O que falta, eu tenho certeza de todos aqui, nenhum partido apresentou proposta. Estão simplesmente se atacando e é isso aí, proposta não tem. E eu, como eu tive isso, minha esposa é professora e nós trabalhamos numa ONG também, ela dá assistência para... o ensino nosso está calamitoso, né? Tem pessoas de 16 anos, no 9º ano, que não sabem ler e escrever. E está com ela lá, quer dizer, coisas fatos que a gente vê. Analfabeto funcional. Exatamente, porque passou, etc. Então, não tem um trabalho direcionado aí seu para começar aqui em Campinas, né? Sim. Mas aqui, você direcionar para aumentar a vereança, aumentar, ter uma proposta para a educação, porque eu sou inconformado, está falando com o Paulo, eu sou bem inconformado. E não estou vendo, sabe, nós estamos muito parados como povo. Né? Ações que a gente tem que tomar. E precisava de haver lideranças, né? Até na nossa cidade. Eu vou falar da parte estratégica, tá, dessa minha candidatura, que pode impactar também as pessoas, dar, de certa forma, educação para os eleitores. Wilson, é muito difícil você ganhar, concordo, mas não é impossível porque aconteceu em Minas Gerais. Sempre falo isso. O mínimo que possa acontecer, se não ganharmos essa eleição, vai ser um voto de alerta para os políticos, dizerem, olha, nós estamos votando num candidato que não teve televisão, que não teve dinheiro,
que não teve o que vocês tiveram. Eles gastaram 12 milhões em campanha. Que vocês tiveram, mas que conseguiu bater aí os seus 7, 8, 10%. Que, eventualmente, vai definir quem vai ser o prefeito dessa próxima cidade. Então, eu falo com todo mundo, isso é estratégia política. Dá oportunidade pro novo, me dá uma oportunidade no primeiro turno para mostrar uma força que, quando for segundo turno, eu não sei quem irá, só sei uma coisa é fato, não dá para esconder que o Dário vai para o segundo turno. Quem vai contra, eu não sei. Mas essa é uma moeda de troca, isso se chama, esse é o jogo político, claro, limpo e transparente, que é a base do novo, do Wilson Matos, é que vai definir uma eleição. Isso é fato. Se for o Pedro Torinho, vai ser automaticamente pela ideologia, a gente vai ajudar o Dário. Se for entre o Rafa Zimbaldi e o Dário, a gente vai ser exatamente, o PT não se envolve, então vai ser os 10%, 7%, vai definir a eleição. E se vocês quiserem, assim, uma ideia, eu tenho minhas ações contra o vice do Dário, tem. Ele é do PSB, ele é de esquerda, mas hoje todos são de esquerda, a única campanha de direita somos a nossa, o que eu não posso que a prefeitura vire uma prefeitura de posição de esquerda, porque não é só pensando agora na prefeitura, nós temos que pensar como nação. 2026 está logo ali. Nosso voto, aqui, a força que nós demos aqui para a direita ou para a esquerda, ela vai se multiplicar em 2026. Eu quero mudança, eu não sei vocês, então eu vou fazer de tudo para ser estratégico pensando em 2026. E talvez até 7% ou 5%, ou as duas últimas pesquisas da semana passada me deu 6,5%. Isso é uma pesquisa da CNN de São Paulo, não é nada comprado, não é nada que eu tenha acesso, ninguém tem acesso. É uma pesquisa séria. Eu tive 6,5% também na pesquisa do Correio Popular. 6,5% são quase 50 mil pessoas. É muita gente. Define uma eleição no segundo turno. E me dá uma oportunidade estratégica de ser um deputado para a minha cidade. Eventualmente, pensando em 2028, sendo estratégico, quais os nomes nós teremos em 2028? O Dário já não vai mais poder estar aqui. Ou vem o Jonas de novo, ou eles vão ter que criar-se um nome. O Pedro Torinho, com certeza, vai se manter, mas quem mais está na política hoje para 2028? Não existe nomes. Eu tenho que projetar o meu nome, é o que eu estou fazendo agora, um projeto de projeção, para 2026, ajudar a direita a ter o espaço, crescer o meu partido, e 2028 vir mais robusto para que a mensagem do candidato Wilson Matos, que já foi candidato por 2 eleições, ele chegue com mais força e aí sim tente levar a eleição. Isso de forma clara, transparente, novamente sem coligação, do jeito que realmente dá para chegar. Acho que é isso. Deu para... Desculpa, deixa eu falar de educação. Educação... como a educação mudou a minha vida, eu quero dar a oportunidade de 3 opções, que eu acho que também isso faz parte da democracia. Quem está feliz? Eu não estou feliz com o ensino municipal, mas tem muita gente que está. Tudo bem, eu vou respeitar a opinião, vou deixar a oportunidade de algumas escolas se mantiverem como estão, mas também eu quero fazer das outras, todas em tempo integral, que é o que eu faço da vida, que eu sempre fiz nos últimos 15 anos, trazer um sistema que se chama Sistema Montessori de Educação. Ele é muito famoso, muito conhecido no mundo afora, principalmente nos países desenvolvidos, porque lá você ensina a criança a cultura, o meio ambiente, o esporte, você dá a base da educação financeira, são coisas que a gente não vê hoje no Brasil, mas que é um sistema que eu quero implementar aqui em Campinas. Além também da escola cívico-militar, a gente tem a SpaceX aqui, que você vê a diferença da SpaceX, da vizinhança da SpaceX, da vizinhança de uma escola em Barão Geraldo, onde o PT tem a base. É completamente diferente. Então, são 3 modelos e eu vou respeitar a opinião, a opção. Olha, vocês têm 3 modelos. E vou deixar bem claro, olha, depois seus filhos vão pedir trabalho. Vocês, pais, estão tomando a opção. Depois, na hora de escolher o trabalho, vocês sabem que o seu filho vai estar sendo prejudicado se escolher a escola, o sistema educacional. Mas não vou impor, não vou ser um ditador. Eu vou respeitar a democracia, tá aqui as opções, mas é o futuro do seu filho. Você falou sobre mais uma pergunta, o fundo partidário. Eu achei, na minha santa ignorância, que fosse obrigatório você utilizar a sua cota. Tá bom, você recebeu, se você não quer utilizar, uma coisa. Mas vocês receberam o novo desse fundo partidário? Sim, o novo recebeu.
O que aconteceu? Na eleição passada, o Novo nunca quis usar o fundo partidário. E aí o Novo foi uma ascensão, parou de usar o fundo partidário, perdeu muitas cadeiras em Brasília. E se tivesse usado o fundo partidário, de certa forma, que é um direito do partido, teria deixado de perder algumas cadeiras que foram para a esquerda. Hoje, o Novo está muito mais estratégico. Ele fala, não, nós vamos usar do fundo partidário de forma transparente, voltado somente a alguns requisitos que você pode utilizar, tudo de forma como se fosse uma empresa, e, e tentar o máximo de cadeiras possíveis. Então, o Novo usa, mas por não ter usado nas eleições passadas, você acaba perdendo esse fundo. Esse fundo foi para todos os partidos, que foi dividido, inclusive partidos de esquerda. Então, quer dizer, nós demos a munição para que outros partidos ganhassem espaço, obrigado, ganhassem espaço político, e nós acabamos diminuindo. Wilson, deixa eu te perguntar uma coisa. É de praxe os candidatos divulgarem a agenda política, durante a campanha política. Nesse período de campanha, você foi para os Estados Unidos, colocou isso na agenda de Campinas, e você se reuniu com empresários lá nos Estados Unidos, acho que empresários brasileiros e empresários americanos. Essa reunião que você teve com esses empresários foi de alguma forma a oportunidade de você levar alguma coisa de Campinas para discutir, por exemplo, possibilidade de investimento desses empresários na cidade, ou nada a ver? Essa última viagem, olha, eu tenho empresa aqui também no Brasil, tenho minha empresa grande nos Estados Unidos, a WKM. Quando eu fui para lá, foi faz 2 semanas, eu acho, fiquei 3 dias nos Estados Unidos. Eu fui lá, primeiramente, para conversar, para protocolar na ONU essa questão do Alexandre de Moraes da censura. Eu fui protocolar perante a ONU, falar com 2 representantes do Senado em Washington sobre o problema que está tendo com o Alexandre de Moraes, tanto que, eventualmente, saiu na mídia depois que eles estão querendo caçar o visto do Alexandre de Moraes, não sei o quê. E, ao mesmo tempo, eu sou construtor em Washington, eu trabalho para o governo, então eu tenho acesso a todos os construtores. Então eu fiz uma reunião, porque o metrô de Washington ele foi expandido fazem poucos anos. Então eu fui para entender como foi feita essa expansão do projeto do metrô. E depois eu fui para Cincinnati, porque em Cincinnati tem o VLT, e eles têm um plano como o que eu tenho em mente de ter o VLT e, eventualmente, o metrô vai ser levando ao centro. Eventualmente vai ser construído com mais planejamento, porque o metrô é muito mais caro do que um VLT. Então, eu fui para entender as pessoas e conversar. Vocês teriam interesse de trabalhar nisso? Qual o orçamento? Qual o custo? De onde vem a matéria-prima para você fazer esses projetos? Foi realmente um conhecimento, porque se eu conversasse, se eu conhecesse alguém técnico que quisesse conversar sobre como seria a implementação desse projeto, eu teria toda a parte técnica para conversar com a pessoa. Eu quis aprender mais e ver se, lógico, e aí foi o que eles me falaram, interesse tem de trabalhar no Brasil. Mas o problema no Brasil realmente é que a corrupção aqui está embutida em todos os setores. Quando eu vim para cá, para trabalhar nos Estados Unidos para trabalhar aqui no Brasil, qual era a minha ideia? Era trabalhar com as prefeituras para implementar uma escola em tempo integral, fazer o formato, que eu já vendo já para outros países subdesenvolvidos, como a Guatemala, El Salvador. Mas aí que eu vi que era o Brasil. É corrupção. Tipo, quer entrar? Quero, mas ó, você sabe que tem o nosso. Bom, eu não quero, eu não preciso, me afastei. Então, isso, o que eu senti, todos os investidores eles sentem, tanto que, por isso que eles não investem mais no Brasil. Eles estão indo para a Argentina, eles estão indo para o México, onde não tem. Não vou falar que não tem corrupção. Eu não vou falar que não existe corrupção, mas existe sim, mas eu vou falar do México, tá? Que tem muitas empresas que trabalham no México que eu conheço, com construtores dos Estados Unidos que trabalham lá. Lá tem seus problemas com cartel, lá tem seus problemas culturais, mas não é tão gritante como aqui no Brasil. Por isso que todos os construtores que eu conheço, eles estão fazendo obras na América Central e no México, não estão vindo aqui para a América do Sul. A cultura de corrupção na América do Sul é muito mais gritante do que a América Central, que é muito mais pobre. Lá, se existe corrupção, eu não vou falar que não existe, porque eu não sou ingênuo. Mas você vai falar direto com o presidente. Aqui você tem que falar com o prefeito, subprefeito, secretário,
a pessoa que vai fazer a inspeção na obra, todo mundo está ganhando. Não gosta de falar? É a verdade. Todo mundo aqui ganha com obras públicas. E construção é onde mais tem, porque você tem você tem os aditivos que você pode adicionar, e aí que se vem uma campanha política. Você acha que a campanha política é só 6 milhões? Exato. Então tem todo esse processo, e é o que eu não quero fazer aqui em Campinas. Eu não quero fazer isso. Eu não quero fazer boca de urna, eu não quero jogar santinho na frente da escola no dia 6, eu não quero esses construtores que querem me pagar por fora. Falar, olha, tem ali, a conta está ali, se você quiser, está aberto. Como existe nos Estados Unidos. Qual a diferença que eu vejo da política americana e a política aqui? Lá existe o lobby é legal. Então, eu sou um lobista, que eu tenho os meus candidatos, que eu ajudo meus candidatos com a parte financeira. Não tem nada de errado. Está no meu imposto de renda, está no portal da transparência, e não é isso não me faz ganhar obras. Não é isso que define obras, porque lá tem muita transparência. Lá um governador foi impeachmentado por receber um Rolex de presente. Então nós sabemos assim da rigidez da lei perante corrupção, então a gente sabe até onde a gente pode andar, até onde a gente pode fazer as coisas. É. Sim. Mas, assim, concordo, a Argentina também é cultural. Não, sim, eu acho. Todos os países, culturalmente, todos os países têm seu problema de corrupção. Vou só Sim. fazer uma piada, se você lembra. Meu sogro era mexicano. Meu sogro deixou. Eu estou só confrontando um pouco. Sim. Meu sogro era mexicano. Ele saiu do México e foi para a Espanha na época da Revolução Mexicana. Eles tinham fazenda na Califórnia. Meu sogro foi com a família para a Espanha. Foram criados na região da Galícia. E aí meu sogro, depois da Guerra Civil Espanhola, ele falou para a mãe que ia para Madrid procurar emprego e veio clandestino num navio para o Brasil. Já tinha um irmão dele que tinha vindo para cá. Bom, chegando aqui, ele veio trabalhar, trabalhou muito tempo, e até que começou a ter a época do golpe militar, e aí meu sogro percebeu que tinha alguma coisa acontecendo de ruim, e ele falou, vou voltar para o México, me lembrava muito bem de coisas boas, e ele tinha irmãos no México, que é família muito grande. E foi para o México. A minha esposa foi criada no México, na cidade do México. E aí o meu sogro, ele começou a contar. Meu sogro trabalhava na Worthington, vou citar o nome, que não é uma empresa qualquer. Vende turbinas e coisas assim. Então tudo era corrupção, tudo era cartas marcadas, entendeu? E é um negócio pavoroso. Bom, e aí ele falava que aqui no Brasil era horrível, mas lá era pavoroso, muito pior, né, por conta dessa questão das vendas. Na Argentina, eu sou advogado na área de empresas, trabalho com propriedade intelectual, e tem muitos empresários e clientes nesses países todos aí também. Na Argentina, eu lembro de um cliente meu italiano que construía as fábricas da Pirelli, que ele dizia que ele saía de Buenos Aires de carro, e ele dizia que quando ele entrava no Rio Grande do Sul, ele respirava e falava, nossa, aqui a corrupção é bem mais tranquila, coisa muito mais leve. Bom, e aí tem a piadinha, que diz na época do pessoal lá como é que é o nome daquele ator que virou presidente dos Estados Unidos? Ronald Reagan, que estava ele como presidente do México, né? E aí, ele com o Gorbachev, e aí ele falou assim para o Gorbachev, e aí, quando que vai acabar, esse Jesus Cristo no meio? Ele falou assim, e aí, quando vai acabar a União Soviética? Ele falou assim, em 2030. E aí, e os Estados Unidos? Também em 2030. E aí perguntaram para Jesus, e a corrupção no México? Diz que Jesus desmaiou. Então, essa história de corrupção na América Latina é pavorosa. Né? A gente sabe que, por exemplo, você vai tirar um alvará aqui na prefeitura de Campinas. É isso que eu falo. Não precisa nem falar. Isso. Não, mas isso, né? 300 mil anos. Uma vez eu estava num boteco aí no Castelo e chegou um fiscal de obra, um engenheiro e tal, chapadão, né? Olhou para um amigo meu que sempre está aqui, que é dono de uma pizzaria, de um restaurante, e falou assim, nem por 1 milhão você tira. Porque ele tinha evitado o cara, nem por 1 milhão você tira mais o seu alvará.
Então, quer dizer, aí eu falei para ainda falei para esse meu amigo, você quer que eu te acompanhe na delegacia fazer boletim do Correio? Então, você vê que é um negócio realmente, né? Assim, meu último projeto, eu fiz 2 projetos de escola em tempo integral em El Salvador e na Guatemala. A corrupção, né, em alguns países, eles só estão no nível, só existem na maior camada. No Brasil, a gente dá poder e autoridade até a camada inferior, até o fiscal. Então, por isso que as camadas são muito maiores. Você pode ter um acordo, você pode ter tudo fechado com a prefeitura, mas a sua obra vai ser embargada, você não vai tirar o seu alvará, porque você não fez o que o simples fiscal de obra, que está ali no dia a dia, ele não ganhou o que tinha que ganhar. No meu último projeto, eu estava fazendo a Amazon que veio para cá, eles expandiram para a América Central e do Sul inteiro. E aí que eu aprendi onde se encontram todas as empresas, assim, como que é a questão fiscal, como é a legal de você implementar, porque é um trabalho de logística que envolve global, o mundo inteiro, então tem muitas leis, muitas regras. E aí eu vi onde cada país, o dinamismo de trabalhar em cada país. O Brasil foi o último, tanto que estão montando agora a base na Amazon, acho que aqui na região. Mas por quê? Por toda a burocracia que o país está. Então, um empresário, como empresário, burocracia, você sabe que você perde dinheiro. Então, 2 anos para autorizar a Amazon para vir para cá, é dinheiro que você acabou perdendo. E isso vai para todos os lados, acho que, do negócio. Por isso que muitos investidores não querem vir para o Brasil. O Brasil não brilha mais os olhos. Tem as leis trabalhistas também, que são muito rigorosas. Se você vai no México, tem muito mais flexibilidade. A própria Argentina tem muito mais flexibilidade. As empresas automobilísticas, elas já não têm mais muito interesse, mas pela carga tributária que tem, pelo risco, gerenciar o risco de você ter esses funcionários trabalhando expostos a essa lei trabalhista. Então, não tem o incentivo. O Brasil não brilha mais os olhos do investidor de fora, infelizmente. Parabéns pela história. Uma dúvida aqui, né? Na verdade, com o link todo, né, de corrupção, na verdade tem no mundo inteiro. Os Estados Unidos apanhou bastante com vários escândalos lá atrás, e hoje tem leis extremamente rigorosas. Inclusive, eu vivenciei isso, porque para tentar tirar o CPIs tem que provar muito mais horas de aprendizado em fraude, em ética, do que na própria função do auditor. Então, você vê a diferença hoje lá fora, inclusive com lei Sarbanes, que veio depois de tanto apanhar. E você vê isso crescendo no mundo inteiro. Mas aqui, se olhando para o Brasil, ainda com um bom caminho aí à frente, eu vejo que você, com toda a política, né, de escolas públicas melhores, você vai enfrentar uma questão muito pesada em relação à MEC, aprovar o MEC a nível estadual e federal. Como que você vê isso no seu projeto? Passar por todas essas barreiras e superar todas essas corrupções que tem aí para o meio do caminho. Sim, é uma boa pergunta. Vou dar o exemplo da escola cívico-militar. Ela funciona em muitos estados. Elas estão sendo executadas em muitos estados. Por que não está sendo executada aqui em São Paulo? Política. Então, aí é do líder, do gestor, tentar conversar com o Ministério Público, fazer o trabalho de empenho, de estudo, de mostrar o porquê da implementação da escola cívico-militar é algo que vai trazer benefícios para a sociedade, para a cidade, e trazer para cá. Então, se existe no Mato Grosso do Sul, se existe em vários estados, pode existir aqui. Não é algo, federalmente, não é algo que vai ser barrado, já está aprovado no MEC. Mas, infelizmente, a política ela nos retém de poder andar com alguns projetos. Então, a escola cívico-militar é um grande exemplo, é só uma apresentação do porquê e dos benefícios de ter esse projeto implementado no estado de São Paulo. Eu, assim, no caso, teria que falar direto com o governador Tarcísio, que também é a favor. E aí a questão que eu falo, 2026, se a gente não tiver um presidente que fale a mesma língua que a gente, fica muito mais difícil implementar projetos. Mas
tem que continuar com a luta. É muito mais fácil quando você tem um grupo que é alinhado com a mesma ideologia, no padrão estadual e federal, para você fazer as coisas andarem. Talvez essa seja a oportunidade, 2026, para a gente fazer tudo andar, que o governador vai estar alinhado, o prefeito alinhado, e, eventualmente, um presidente também que esteja alinhado. Aí facilita muito com a apresentação dos projetos, você poder implementar em padrão municipal. Aí é só questão de recursos também, né? De onde vai vir o recurso estadual, federal, para você implementar, porque encarece um pouco também. Eu não vou. Você ter um professor que vai estar estudando, vai estar trabalhando numa escola em tempo integral, ele tem que ser melhor remunerado. Mas eu acho que tem vários benefícios, que o professor não vai ficar se locomovendo, indo para Vinhedo dar aula e depois ir lá no Campo Belo dar aula. Você estando numa escola mais próxima, que te dá identidade com a população, que você acaba conhecendo os jovens que você está dando aula. Acho que esse é o processo que eu quero trazer. Quanto tempo eu tenho? Não quero também. Tá. Só vou falar de onde veio também um projeto inovador. Michelle Reed era uma secretária de educação em Washington, D.C. Washington, D.C. chegou a ser a segunda cidade mais violenta dos Estados Unidos, depois de Detroit. Ela fez com que um grupo de pensadores, que eu também fiz parte, nós reestruturássemos todas as escolas públicas. Então, nós trouxemos para as escolas públicas o que muito da população mais carente de Washington não tinha. Calefação apropriada, ar-condicionado, um ginásio, uma piscina aquecida, um ginásio para jogar um esporte assim, de alto nível, um auditório para fazer aulas de cultura de também padrão alto nível. Tudo isso foi implementado e as crianças elas queriam ficar mais na escola do que em casa, do que na rua. Então, trazer a estrutura do ambiente para dentro das escolas públicas é fundamental. É por isso o meu trabalho como gestor, como engenheiro, é esse, é apresentar o que deveria assim, ter numa escola pública para você ter o atrativo da criança querer estar dentro da escola. Ela querer estar dentro da escola já é 80% já de resultados positivos na vida dessa criança. Então, eu trabalhei com a Michelle Reed, fiz parte desse projeto e hoje o Washington DC reverteu. Hoje o Washington DC, a economia é pulsante, todo mundo quer morar dentro da capital americana, hoje é um dos lugares mais caros para se morar nos Estados Unidos, mas isso tudo, essa mudança de chave foi devido ao processo de educação que hoje a gente está vendo em El Salvador. El Salvador, eles também trabalharam no mesmo padrão de educação em tempo integral, prenderam todo mundo. O país é muito mais seguro, a economia foi lá para cima, os investidores estão todos lá, a central do Bitcoin, talvez da América Central, vai ser construída lá. Então, aí você começa a falar da importância de quando você faz um trabalho de educação diferenciado, os resultados são todos positivos. E uma boa diferença que eu vejo assim, nas escolas americanas é que, além da ajuda do governo, pais podem ajudar a escola. Sociedade. No Brasil não pode. É. Isso é uma grande vantagem. Isso é uma das leis que eu acho que tinha que mudar. Sim. Porque aqueles que têm condições, eles podem aportar em tecnologias, em melhores condições para a escola, né? E aqui você já não pode fazer esse aporte direto. Então, essa é uma diferença bem bacana também, que de repente pode virar um projeto. Com certeza. Eu acredito que, eventualmente, perante a sociedade, depois de nós passarmos o processo de reeducação das escolas públicas, nós não precisamos mais de muro. Não precisamos de muro. A gente tem que ter as escolas abertas para que a sociedade possa usar as escolas para fazer as reuniões à noite, para as crianças terem alguma atividade noturna, para usar para os idosos usarem no final de semana. Esse é o conceito da escola. A escola é para a sociedade. Hoje nós não temos esse modelo aqui, é tudo murado, é tudo... a escola parece que é dona de si, mas a escola não se automantém. Todo ano eu vou pintar as escolas dos meus filhos, uma semana antes das escolas abrirem. Não sou só eu, não como consultor, eu vou como cidadão. Mesmo meus filhos já saíram das escolas, as escolas que fazem parte da nossa comunidade são nossas escolas. Então a gente vai lá uma semana antes, todo mundo pinta, todo mundo planta, todo mundo ajuda para que as crianças venham e isso vai passando de geração em geração. Esse é o conceito que nós temos que ter perante a sociedade brasileira, mas tem que começar de algum lugar. Eu não sinto, infelizmente, eu não sinto essa união perante a sociedade com gestão pública.
E isso tem que mudar. Mais uma pergunta. Você é CPA? Eu estou tirando. Ah, legal. É um curso difícil? Mas eu Você... tive que juntar universidade, mestrado, pós-graduação para dar toda a pontuação. Muito legal. Parabéns. Bastante difícil É um para processo. conseguir fazer a prova. É. Uma outra dúvida que eu fico, né, eu não sei, aí realmente é uma dúvida minha, né? Vamos imaginar que você consiga alcançar e entrar como prefeito, como aconteceu em Minas, né? Como que ficam os seus negócios lá fora? Como que você consegue se dedicar a Campinas, né, e ao seu negócio lá fora? Uma saia justa. Não, mas é uma boa pergunta que me questiona muito. É justo. É a pergunta que eu ia fazer. Já emenda uma na outra. Olha, eu tenho hoje mais de 1.000 pessoas trabalhando para mim. Eu tenho pessoas que gerenciam, que giram a minha empresa. E o meu sócio, na verdade, é meu irmão, 50% do meu irmão. Então, meu irmão que cuida realmente da empresa, ele que está no dia a dia. Eu sou mais o empreendedor, eu cuido da expansão das ONGs aqui no Brasil, eu abro negócios com matérias-primas no exterior, eu sou o que mais, assim, abro as novas portas. Eu acabei de começar um projeto esse ano de um time de futebol profissional nos Estados Unidos. Então, eu dou a expansão, a gente faz a captação das pessoas para cuidarem e toque. Eu sendo eleito, as coisas continuam andando, como já vem andando já desde sempre, com meu irmão. Meu filho mais velho foi militar nos Estados Unidos, meio que tomou a minha posição na empresa. Eu só participo quando são algumas decisões pontuais, que a gente se reúne uma vez por semana, para falar, para dar uma olhada nos relatórios da empresa e tomar algumas decisões pontuais. Do resto, a empresa meio que anda sozinha. É isso que eu falei, quando a gente chega num patamar da vida que você atingiu realizações profissionais, empresariais, você fica assim, qual será o próximo? Se eu ficar nos Estados Unidos, eu falo, se eu fico nos Estados Unidos só trabalhando na empresa, eu vou deixar vou criar um legado para os meus filhos de algo bilionário. Bilionário, mas não é um propósito de dinheiro mais. Eu acho que eu alcancei muito mais do que eu quis. Hoje eu divido parte do meu conhecimento, da minha riqueza com quem mais precisa. Mas eu não acho que é para isso que eu vim para o mundo. Eu não acho que é ser bilionário, ter uma empresa bilionária, que eu não estou muito longe para ser. Eu sei que se eu parar nos próximos 10 anos antes de me aposentar, eu consigo, porque os Estados Unidos realmente dá esse direcionamento. E o que eu faço, escolas públicas, uma escola pública, um high school, custa 250 milhões. Então não é muito difícil. 4 escolas que eu pego por ano, eu fosse uma empresa de bilhões. Mas acho que não é eu não acredito que esse seja meu propósito de vida. Eu acho que meu propósito é muito maior do que a parte financeira. Mas também, nesse meio tempo, que eu não sou eleito, eu continuo expandindo minhas empresas. Eu acho que eu tenho um dom para o empreendedorismo, eu tenho um dom para negociações, que isso faz com que a minha empresa realmente seja diferenciada, que de tantos milhões de pessoas estrangeiras que moram lá, não é todos que chegam onde eu cheguei. Então, eu sei que tem alguma coisa de valor, um dom que eu recebi divino, que me usa para conquistar e expandir e ajudar, assim, um compromisso que eu tenho é ajudar realmente que eu tenho. Se for para ser, eu vou continuar fazendo essas questões empresariais nos 4 anos que eu não sou prefeito e, eventualmente, eu faço. Vou ser eleito e vou servir sem ter recurso algum, não quero ser político para sempre. Eu falo que meu projeto assim, político é só realmente para ter uma referência, para as pessoas entenderem, olha, tem como fazer a campanha política. O Wilson, ele foi referência, ele não teve salário, ele fez acontecer, ele brigou contra o sistema, ele limpou a casa, e eu quero fazer o mesmo. Eu acho que falta político. Nós não temos referências de ídolos políticos no Brasil. Me perguntaram esses dias quem foi. Eu falei, eu não tenho. Eu tenho uma admiração pelo Romeu Zema, mas não tenho alguém que falou, olha, esse político realmente impactou a minha vida de uma forma que eu nunca mais vou esquecer. Como o Obama fez, o Roosevelt fez na época da fome, o Obama fez muito para muitos negros por causa, com o Obamacare. Então, quando você faz uma política pública que realmente impacta a vida das pessoas, ela fica marcada. E acho que é isso que eu quero, esse é o meu propósito aqui como político em Campinas.
time nos Estados Unidos, né? Você tem algum projeto aqui, por exemplo, para crianças carentes ligadas a essa área de futebol? Projeto Berit, não sei se vocês conhecem, do Apóstolo Brandão. Ele está no Vassoli, no Satélite Íris e no Campus Elise. Ele é só de esportes. Então, a gente dá a oportunidade. Eu sou patrocinador do Guarani da Ponte também, minha empresa. Então, quando a gente acha que tem que dar uma identidade a algum atleta, eu encaminho para o Guarani ou para a Ponte. Se não der certo, a gente encaminha para um time de futebol amador, mas eu fico monitorando. Hoje, só nesse último ano, aos 18 meses, eu levei 120 jovens dos Estados Unidos através de oportunidades de esporte. Hoje eu tenho meu time, que 12 são daqui de Campinas, são daqui de regiões aqui. Soccer. A gente joga. Estava na 5ª divisão, ganhamos acesso à 4ª divisão, estamos brigando para chegar na 3ª divisão, eventualmente. É um negócio de business. O soccer hoje, isso é a minha visão, esse é o que eu faço da vida. Eu estou vendo uma oportunidade de negócio gigantesca do soccer, tem a matéria-prima aqui, desenvolve a matéria-prima aqui, dá a oportunidade para eles irem para lá, e se eles não se encaixarem no profissional, eventualmente, pelo menos com uma bolsa numa universidade, como que aconteceu comigo. Eu sempre falo, olha, o que vai acontecer com a vida de vocês no soccer, pode ser que você se torne profissional, ou pode ser que você vai ser encaminhado para uma bolsa, que para mim, no meu caso, eu falo para todo mundo, a melhor coisa que aconteceu comigo foi não ser jogador de futebol. Então, eu sendo empresário, tendo a oportunidade de me tornar engenheiro, foi a melhor coisa que aconteceu para mim. Jogar de zagueiro central. Bruto. É. Voltando, sei lá, nos Estados Unidos, mas a gente volta aqui para contratar pessoas de mais idade, né? Não tem muita competência, mas sensibilidade, né? Que hoje as crianças não estão tendo nas escolas, então até que a ansiedade que é para agora, isso não funciona assim, né? Desse jeito. Então a gente acaba indo para a sensibilidade. Você olhando assim, duas perguntas. Primeiro, como é que vai fazer para Campinas não perder grandes negócios, que aconteceu, né? Em uma região polo muito interessante, visto a malha viária, a logística aqui é muito forte. Mas como é que você vai atrair mais empresários, por ser muito bom, que é perto de São Paulo, Jundiaí, regiões, e segundo, né, para capacitar essa mão de obra aí que está vindo, porque a tendência é dos mais velhos se aposentarem, né, isso é natural, e os mais jovens estão preparados, porque é isso que vai acontecer, né? Quem está saindo da escola agora, que tem a geração Z, o Y, que seja, ele vai assumir as empresas, o bem ou o mal. Então, tem empresas que vai realmente acontecer que sumir, né, por alguma decisão equivocada de negócio, outros que vão explodir, que às vezes pode ser o boom dela. Como é que você vai fazer para atrair mais empresários aqui para a região, a questão do imposto e tudo mais? E como é que você vai, talvez, arrumar para pulverizar mais essa base, né? Que eu acho que tem que começar da escolinha ali do primário, né? Não adianta você ter que começar da adolescência, né? Começa da base, vai aumentando o grau, até você conseguir chegar na universidade, né? Porque quando a pessoa está muito formada mentalmente, é mais difícil mudar. Quando é na base, é mais fácil ensinar, que está aos 12 anos. Essas são as duas perguntas que eu queria fazer para você. Olha, minha análise de Campinas é os polos que estão em crescimento, que precisam de uma assistência, é o Campo Grande e Ouro Verde, são os mais populosos. Então, toda empresa que for se estabelecer em Campinas, a gente tem ainda espaço para expansão e eles têm que estar ali. Por quê? Porque são os mais populosos. Eventualmente, por que o Campo Grande e o Ouro Verde cresceram? Porque são pequenos empreendedores. Os donos das pizzarias, os donos da casa de material de construção. Teve muito isso naquelas regiões. Os filhos desses donos, eles não querem trabalhar como pai. Eles não querem trabalhar com o pai. Não tem universidade para dar captação para esses jovens. Então, eles estão meio que num limbo. Tipo, o que eu vou fazer? Eu não quero trabalhar com pizzaria de sábado e domingo que nem meu pai. Não quero. Mas também eles não querem ou não têm oportunidade de uma universidade ou algo que possa dar captação para que eles possam dar um pulo e sair desse sistema. Como eu disse, é muito fácil eu conversar, negociar. Eu tenho esse dom de trazer do empresário. Eu sou fluente em 3 línguas, eu faço negociações com diversos países. Então, é fácil você fazer um trabalho direto nos consulados, mostrar os incentivos que você tem vindo para Campinas. Você mesmo mencionou 2 horas do porto, aeroporto internacional, 5 rodovias. Tem acesso ao trem, é o portal da riqueza do nosso interior.
Então, Campinas tem o potencial para se tornar o que quiser, essa é a verdade. Agora, precisa de prefeito, de gestão pública, que dê o interesse para essas pessoas virem para cá. O que aconteceu nos últimos 25 anos é, as cidades que eram cidades dormitórios, Valinhos, Vinhedo, Hortolândia, Montemor, Sumaré, eram cidades dormitório. Elas entenderam que a comercialização, a industrialização deveria ir para aquelas cidades também, trouxeram riquezas. Hoje, todas as cidades do município, elas têm um orçamento de 1 bilhão, mais de 1 bilhão. Então, você imagina, Campinas, que era referência, deveria centralizar tudo, como acontece em muitos países, nos Estados Unidos, na Europa. Você centraliza o comércio, as indústrias em uma área e você faz as cidades dormitórios. Então, a gente está crescendo desorganizadamente. Eu já vejo até um problema muito maior disso ter acontecido, quando quem vem de Hortolândia, Montemor para Campinas, todos os dias eles param 2 horas no trânsito. Por quê? Porque não foi planejado. No Brasil, a gente executa a obra sem cunho político, não com planejamento das necessidades que nós temos da gestão pública. Então, trazer as empresas para cá, dar os incentivos fiscais que elas precisam. Hoje a gente tem um problema que nosso IPTU é caro, o transporte público é caro, não temos essa questão do VLT, uma segunda via de transporte. Mas temos é uma cidade de mais de 1 milhão e 200 pessoas. Temos esses jovens dessa geração do celular que eles querem a riqueza, mas eles não querem trabalhar para isso. Isso é outro problema que nós temos perante a sociedade, é verdade. Esses filhos desses donos das pizzarias, dos comércios que eu converso no Ouro Verde, no Campo Grande, falam, cara, não sei o que fazer com meu filho. Ele acha que caiu do céu, que ele é herdeiro, mas não quer trabalhar no domingo aqui. Mas é um problema de educação, mas incentivar os jovens a voltarem a ter uma oportunidade de uma universidade, os jovens que estão no 2º grau, ter um curso de captação. Na minha ONG, eu faço parcerias com o Sebrae e com o Senai, para ajudar esses jovens. Ali perto do Osiel, onde a gente tem a ONG, várias mães hoje trabalham no Royal Palm Plaza, elas vão andando até o Royal Palm Plaza. Alguns jovens são assistentes de camareiro, eles trabalham no Royal Palm Plaza, eles andam 5 quadras, estão trabalhando. Esse é o conceito que nós temos que trazer perante gestão política. Você tem que trazer para onde está precisando mais. Mas, junto com a empresa, você tem que trazer uma universidade de grande porte para essa área. Até mesmo treinar esses jovens, se você abre ele para você expandir, tem mais incentivo de impulso, você abrir empresa no Campo Grande, você vai abrir lá e vai treinar lá. Então, se você que treina, você vai ter incentivo, você abrir empresa lá, a tendência é você mudar o fluxo de carro, né? Sim. Você inverte. Você não precisa mais ir para o centro. Você cuida de vários fatores. Você tem o fator de você estar preso no transporte público, você diminui o fluxo para o centro. Você concentra o centro para um centro diferenciado turístico, comercial, que hoje o centro está morrendo. Antigamente, quando eu morava em Campinas, eu vinha para o centro para passear com os meus pais. Esse é o intuito do centro. O centro tem que ser... Toda grande cidade, ela não pode deixar o centro morrer. Sem o centro histórico, toda a sua riqueza, com toda a sua história, morto, a cidade ela perde identidade. É o que está acontecendo hoje com Campinas. Hoje a gente prefere ir para a Serra Negra, para a Olambra, gastar nosso dinheiro, do que trazer todas essas pessoas que antigamente vinham para o nosso centro. Então, os valores, assim, o processo de crescimento, olhando de fora, tendo um olhar político, nós erramos muito como políticos nos últimos 30 anos. Muito. E a gente está pagando um preço muito caro por isso. Agora, até onde a gente vai continuar insistindo com esse erro? A gente vai deixar mais 4 anos, depois mais 8 anos? E aí, eventualmente, as discussões na mesa, que eram os problemas que nós tivemos hoje, os seus filhos, os seus netos vão trazer. Pô, demorou 2 horas para vir do Vida Nova, até o Vida Nova fazer um trabalho. Você vai contratar seu cara, se não tiver home office no trabalho, se você faz o home. Cara, eu consigo contratar melhor. Mas que o cara que tem função, dá pra você fazer o pão, né, à distância. Exato. É verdade. É incrível. É incrível. É um problema sério também. Mas é um problema que nós todos aqui concordamos que é um problema. Agora, como a gente vai fazer para realmente... É um choque dentro de casa. É a questão dentro de casa dá um choque nos seus netos, nos seus filhos. Eu sou muito rígido com meus filhos. Meus filhos trabalham desde os 15 anos. Não é porque o seu pai tem condições que você não vai trabalhar. Eu entreguei pizza nos Estados Unidos, entreguei jornal, eu trabalhei em chão de obra. Meus filhos todos fazem a mesma coisa. Até eles terem um diploma e poderem executar o trabalho que eles querem exercer, vai trabalhar
servindo. É isso. Quem foi policial? Um serviu o exército e foi policial. Mas todos têm que trabalhar servindo. É 15 anos de idade, a lei trabalhista deixa que você trabalhe uns 15 anos. Então, 15 anos, filho, você vai trabalhar nos finais de semana, à noite, você vai trabalhar servindo. Wilson, qual é um fato concreto de suposição? Nós temos uma Câmara com 33 Vereadores. O que o novo está pretendendo? Projeção? Tudo depende do meu trabalho. O Novo não teve candidato a prefeito na eleição passada e elegeu o Paulo Gaspar. Hoje, novamente, se nós terminarmos hoje a eleição, nós temos aí 6,5%, que é claro, é meio que uma diretriz que nós temos interna também, mas muito se define essa semana. Mas vamos supor que a eleição aconteceu, amanhã terminamos com 6,5%, 50 mil votos, dá uma projeção de uma segunda cadeira. Se chegarmos a 10%, dá uma projeção talvez de uma terceira cadeira. Então, tudo, assim, o executivo impacta diretamente o legislativo. Vamos fazer um trabalho de suposição. Ganhando, você vai governar nossa cidade Com 3 legislativos. O Paulo é uma pessoa que vai ser minha liderança lá. Se por acaso ganhar, com certeza eu tenho 3 vereadores lá no legislativo. Vão vir vereadores, talvez o Rafa também vai trazer 2 ou 3. Então, que também não são 100% da oposição, são 6. E aí é uma conversa, vai mudar um pouco das cadeiras que o Dário hoje tem. Então, não vai ser aquela dificuldade de você convencer as pessoas, principalmente os novos vereadores, a falar, olha, o projeto que você quiser executar, que for realmente um projeto voltado ao bem perante a sociedade, eu tenho recurso para te dar. Eu sei, mas aí também não faz sentido eu ser político. Eu não vou pagar para esses caras votarem em projetos. Aí corre novamente a diretriz do que eu faço. Eles podem até me impeachment. Eles podem me impeachment porque eu quero fazer a coisa certa, mas eu vou ser impeachmentado porque eu estou tentando fazer o certo. E aí vou deixar perante a sociedade, assim, olha, está acontecendo isso, eu estou forçando os vereadores a fazerem o que eles devem fazer, que é projetos voltados à prefeitura, à sociedade, e é isso, acho que é isso que deveria. E aí eu posso quero me impeachment por quê? O que eu fiz de errado? Eu não fiz de errado, mas eu sei que quando você não trabalha com a parte financeira, pagando esses vereadores para eles votarem nos seus projetos, e essa é a verdade, não tem muito que ficar de máscara. Eles tentam te derrubar achando algum jeito de te impeachment. Mas quando você traz a transparência, o Romeu Zema estava falando isso sábado para mim, ele falou, olha, eu vim de 12 anos do PT. Quando eu cheguei lá, o PT queria me massacrar. Eu sentei, fiquei 6 meses trabalhando, conhecendo todos os deputados, articulando, falando, olha, qual o seu interesse, o que você tem, o que você quer. Alguns saíram da base, até do PT, foram para um partido menos agressivo, de esquerda, e começaram a votar junto com o Zema. É difícil? É difícil, mas é o jeito certo de fazer política. E às vezes a mídia me pergunta, às vezes me pergunta, mas você não tem como fazer? Eu falei, tem como fazer. Se nós temos referência do governador Zema que conseguiu fazer isso, e a gente está falando do certo e o errado. É errado o prefeito comprar com dinheiro os votos. É errado. Mas nós não cobramos perante a sociedade. Não sei se você pode tecer uma opinião, mas, por exemplo, eu como eleitor esperava muito mais do nosso governador. O perfil dele é um cara super capacitado e uma série de coisas. Mas eu achei que ele não está conseguindo fazer o que ele se propôs por causa disso. Sim, eu concordo. Mas por isso que a política ela tem que estar alinhada. Para o Tarcísio fazer mais coisas, ele tem que ter um presidente que o apoie. Hoje ele tem uma briga muito grande com o governo federal. Então, muitos dos projetos é a mesma coisa que acontece aqui no municipal. Por isso que é importante em 2026, assim, essa conversa que nós estamos tendo aqui, eu faço para jovens, para eles entenderem como funciona o fundo partidário, a importância de você ter deputado federal, porque o deputado federal que te dá o tempo de televisão, te dá os recursos, mas muita gente não sabe. E eu falo, tem que estar alinhado, tem que estar tudo alinhado. A oposição sempre vai existir, mas para você progredir, você tem que ter os governos alinhados. O governo Lula foi muito alinhado e andou muito
quando ele teve na primeira eleição, andou muito. Eu não vou também negar que eles conseguiram andar, desandou com corrupção, com tudo, mas eles conseguiram andar porque, politicamente, eles alinharam o município, o Estado e o federativo todos juntos. O Brasil, de certa forma, cresceu, teve seus problemas, teve, mas eles conseguiram, estrategicamente, alinhar todos os projetos em todas as camadas. Sabe que eu falo assim para as pessoas, a inversão de valores, hoje, ela é gritante aqui no nosso país, especialmente na política. Por que nós... Se vou dar um exemplo, vocês tiveram aqui os outros 3 candidatos. Alguém questionou como vai ser distribuído as pastas com essas coligações para todos eles? Uma pergunta. Foi feito esse questionamento? É importante, porque o União vai pegar o SEASA, não sei o que vai pegar a pasta da saúde, é isso. Mas esses são os questionamentos, quando vem um político aqui, tem que perguntar essas questões, que são questões importantes, daí você pode cobrar o mesmo. Só que eles não falam, a política não quer falar sobre essas situações. Essa pessoa é qualificada? Ela tem os requisitos básicos ou é algo político? Porque a política ela não pode passar da inversão de valores. A política tem que estar num padrão e nós temos que ser sócio do político. O político tem que... A gestão pública é nosso sócio, a gente paga para ser nosso sócio. Agora, se nosso sócio está roubando, não está dando a parte dele, não é uma sociedade que eu quero. Talvez eles respondessem, não estamos eleitos ainda, espera sermos eleitos para a gente dividir. Eu queria que você explicasse, que eu acho que isso é importante. Até um determinado período, o Paulo Gaspar estava vindo como pré-candidato à Prefeitura de Campinas. Tá? Sim. Nesse ínterim surgiu o Wilson Matos. Como é que ficou essa questão, por exemplo, dentro do partido? Por que eu estou perguntando isso para você? Porque isso daí deixou muita gente na dúvida. Tipo assim, o Paulo Gaspar, pelo fato, por exemplo, dele ser vereador, tudo bem. Houve apresentação de projetos que não foram votados porque ele não faz parte da cúpula, né, que apoia o prefeito, mas ele é visto, por exemplo, eu percebo isso aí, como jornalista, tá? Tramitando entre as pessoas, que ele é um cara assim, querido, um cara que, de repente, talvez tivesse uma oportunidade boa como candidato a prefeito. E aí você surgiu. Como é que foi essa questão dentro do partido? Só para a gente poder entender. Porque eu sei que o Paulo Gaspar, ele apoia você, ele vai, coloca lá as coisas. O Zema esteve aqui, ele divulgou, né, que vocês estavam juntos e tal. Só para a gente poder ter uma... Tá. O convite para eu vir ao Novo veio do Paulo Gaspar, em janeiro, desculpa. Na verdade, eu tentei sair candidato ao Partido Novo em 2019. Fiz o processo seletivo, que o Novo não é só você falar que quero ser candidato, tem um processo seletivo, tem entrevistas, é complexo. E na época, em 2019, eu fiz o processo, mas eles decidiram que não queriam candidato a prefeito. Tudo bem, fui para o Patriota. Agora, em 2020, sendo bem sincero, eu não tinha pretensões de ser candidato a prefeito. 24, desculpa. Não tinha condições, não tinha. Minha empresa está numa fase de expansão, que seria indelicado com o meu irmão não estar presente nesse processo, que nós estamos juntos. Em janeiro desse ano, o Paulo Gaspar falou: Wilson, se filia ao partido, me ajuda. Eu falei: claro, Paulo. O Paulo estava frequentando as minhas ONGs no Osiel. Claro, Paulo. Vou me filiar, vou te ajudar no que você precisar. Porque a gente nunca fez campanha de prefeito, o Novo é meio inexperiente, e a sua ajuda seria de grande importância. Eu falei: Paulo, pode contar comigo. Conta comigo, o que vocês precisarem do Partido Novo, eu estou disponível. Nesse processo, eles trouxeram o Zé Bittencourt para candidato, não foi o Paulo. Em abril, o Zé Bittencourt foi candidato pelo Novo, a prefeito, ficou 30 dias.
30 dias, o Zé não tem um perfil para prefeito, fizeram, o Novo é uma empresa, isso é verdade, uma empresa política. Fizeram as pesquisas, se você não está bem nas pesquisas, eles já te cortam ali. Então, o Zé não colou, ficou em limbo, o Paulo falou, eu assumo, porque a gente já estava numa época, em maio, que você não pode ficar, você não pode mudar, você não pode trazer pessoas novas. Paulo assumiu, teve uma briga muito grande com o partido no esfera nacional e estadual. Por quê? Porque as pesquisas internas do Novo não projetavam o Paulo como prefeito que ganharia essa eleição. Sabendo também das questões dos recursos, das questões de coligações. Então, colocaria o Novo assim, a gente ia fazer uma campanha para o Paulo perder a cadeira no Legislativo. Foi aí que veio a decisão interna, assim, quem poderia sair no Executivo, que trouxesse o Paulo novamente para concorrer no Executivo e, estrategicamente, pudesse talvez abrir uma oportunidade de trazer mais vereadores. Foi aí que meu nome foi cogitado. Falei, olha, a única pessoa que tem todas essas condições, os requisitos, a experiência, os valores, que pode projetar o Novo. Isso eu estou falando assim, eu acho que eu não falei para ninguém, mas a projeção do Novo está onde eu estou hoje. É trazer uma segunda cadeira, trouxer seus 50 mil votos, eleger um deputado estadual, no caso eu vou trabalhar para ser eleito em 2026, projetamos para o Zema também em 2026 vir com uma força maior, o Ricardo Salles hoje está no partido também para vir como senador ou governador. Então todo o projeto do Novo político foi apresentado, eu seria uma peça fundamental, porque Campinas é uma cidade estratégica. Nesse meio tempo, os números eles bateram muito mais do que o esperado. E aí que o Novo começou a olhar diferente para a minha candidatura. Falou, não, Wilson tem uma projeção muito maior. Inicialmente não era nem 6,5%, era 5%. Já batemos, já estamos com 6,5%. E tem a oportunidade, os números indicam que dá para chegar em 10%, ou até acontecer o que aconteceu com o Romeu Zema. Isso a gente só vai saber dia 6 de outubro. Foi um fenômeno. Mas imagina só, o Romeu Zema, governador de Minas, ele poderia estar em qualquer cidade desse país fazendo campanha. Concorda, Milton? Por que ele está aqui em Campinas? Por que o Novo mandou ele aqui para Campinas? Porque eles viram a mesma projeção que aconteceu com o Zema lá, de poder acontecer aqui. Então, agora é esperar. Eu estou fazendo o meu papel, que é trabalhar muito, panfletagem, rede social, e esperar os números abrir. Assim, em 2020, era a semente para ser plantada. Eu não esperaria que eu ganharia da delegada Terezinha, eu não esperaria que eu ganharia do... Eu tive mais de 15 mil votos. Então, você acha que, de repente, nessa agora, você acha que dá para chegar a quanto? Então, o Partido Novo, assim, nossas pesquisas internas nos colocam no 6%, que está mostrando as pesquisas, 6,5%. Agora, isso não diminui, isso é um voto fidelizado, porque a pessoa foi atrás de mim, eu não estou na televisão. Não, eu digo né? assim... Números? 50 mil. 6,5 dá mais ou menos uma projeção de 50 mil. Então, quer dizer, a gente tripliquei a base, fiz uma campanha sem correr dos meus valores, do que eu acredito. Primeiramente, não precisei vender o que eu acredito de estar na direita. Eu tive proposta de diversos países, de diversos partidos, para ser a referência líder da cidade, eu não fiz nada disso. E aí aconteceu, do Novo, estrategicamente, falei assim, o Wilson é o candidato que pode alcançar os valores. E eu falo para todo mundo assim, o Novo é uma empresa. Bom, assim, você tem metas a ser cumpridas, você tem um cronograma, você não pode fugir muito daquilo, porque foi tudo planejado. Então, o que eu estou fazendo, eu só estou executando o que me foi passado. É isso. Agora, existe uma chance de ir para um segundo turno? Existe. Tanto que o Novo hoje está trabalhando, a equipe do Zema que está coordenando minha campanha nessa reta final. Então, eu estou sem ansiedade, eu estou preparado para 7 de outubro continuar essa campanha para um segundo turno. Lembrando-se que, para a mudança, realmente, nem o Pedro nem o Zimbaldi conseguem bater o Dário. Isso é uma outra identidade que as pessoas que querem mudança do Dário, de saber que o único candidato que consegue realmente tirar o Dário, se for para um segundo turno, sou eu. E aí veio o jogo político também, que eles não querem mostrar que eu tô em ascensão. Mas, realmente, você sem dinheiro, sem TV, sem rádio, se bater 6,5%, já é um fator, é um grande alerta para
para os políticos que estão lá, falando, olha, a gente não pode deixar o Wilson Matos crescer mais que isso. Ele vai dar trabalho se deixar ele solto. Então, aí começou o jogo político. E você sente quando você está incomodando, quando os outros candidatos começam a bater. Mas foi isso. Eu respondi a pergunta do novo? Não, respondeu. Vamos terminar, pessoal? Gente, agradeço. Padre, obrigado. Padre, não tem nada para perguntar para mim, padre? Tem nada para perguntar para mim? Nem que time eu torço? Vou perguntar aí, mas primeiro sua trajetória é muito interessante. O que chamou a atenção é que essa nova maneira de fazer política, não mais essa maneira aí que faz os políticos, né? A minha pergunta é se a longo prazo, a médio prazo, a curto prazo, você vê chance de mudanças no modo de fazer política, no modo como está instalado hoje o Brasil, né? Você está propondo uma maneira que vai contra, na minha opinião, todo o jeito de fazer política. Você vê alguma chance de romper essa bolha assim, no modo de fazer política? Padre, está acontecendo algo em São Paulo, eu não sei até onde, se ele é a pessoa certa ou não, mas o Pablo Marçal vai fazer algo histórico. Se ele ganhar essa prefeitura de São Paulo, ele está fazendo exatamente o que eu estou falando para vocês. Ele é uma pessoa de fora, um empresário, bem-sucedido, que tem umas ideias, para muitos, de louco, inovadoras, sem dinheiro público, sem coligação. Quer dizer, vai ser o maior tapa na cara dos políticos se o Marçal ganhar em São Paulo. Eu conheço o Marçal pessoalmente, falo com ele por telefone. Eu estou apoiando, mesmo sendo a Marina, do meu partido em São Paulo, eu estou torcendo por ele. Mas eu estou torcendo porque as dores que ele passa, dessa injusta luta política, eu também estou passando aqui. Tem dias que eu quero chorar. Tem dias que eu falo, cara, não é possível, eu quero desistir. Mas não, a gente acha força onde a gente não tem, porque é pesquisas falsas, são pessoas falando coisas irreais, puxando o seu tapete, e tudo pelo dinheiro, que é uma coisa assim que eu vejo que o político consegue trabalhar a mente das pessoas com recurso. Então, o Marçal fazendo isso na maior cidade da América Latina vai trazer uma projeção de novos políticos, e espero que realmente ele ganhe e faça o que eu também quero fazer, que é mostrar para a sociedade que realmente dá para ter políticos que a gente confia, que já sentiu a dor. Então, eu estou torcendo para o Marçal, e se não der o Wilson Matos aqui, que dê o Marçal lá e que realmente possa mude o conceito da grande sociedade, que, olha, precisamos de uma política diferente, que ele aperte o botão lá de resetar o que é a política e começar a fazer algo diferente. Eu acredito muito nisso. Eu acho que nós somos um país de lutadores, de trabalhadores, um país rico em todos os requisitos, que a gente merecia um pouco mais do que nós temos hoje, mas a gente precisa de líderes que realmente entendam esse conceito.